Amém, glória a Deus. Então vamos lá no Salmo 91, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pulou no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. O missionário Thelma vai estar adorando nessa manhã. Amém. A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Eu louvo a Deus, irmãs, por este momento, por essa oportunidade. Essa madrugada eu passei bem mal, assim, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, acho que eu não vou nem conseguir louvar. Mas eu orei tanto na madrugada pedindo a Deus, e nessa manhã eu tô aqui para a glória do Senhor, me sentindo bem melhor em vista do que eu estava essa madrugada. Vamos louvar. Graças, Senhor, te damos, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Um vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a e o perdão que recebeu se entrega em amor. Todo o tesouro seu para adorar. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do seu olhar nos faz sorrir, nos faz cantar, nos faz perder para ganhar. Um vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza e o perdão que recebeu se entrega em amor. Todo o tesouro seu para adorar. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza e o perdão que recebeu se entrega em amor. Todo o tesouro seu para adorar a Deus.
Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Missionária Thelma, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério. Amém? Irmã Laura Coutinho pode estar fazendo para a gente a oração inicial, e também orando pela vida da serva do Senhor que vai trazer o maná dessa manhã, pastora Genesi. Amém, irmã, paz do Senhor. Bom dia, igreja. Deus abençoe a todos que estão aqui. Vamos estar orando. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta manhã, pela misericórdia que tem renovado, pela palavra que o Senhor já trouxe no coração da tua filha, Pai. Que o Senhor venha derramar, que venha preparar nossas vidas para receber, Senhor. Que venha haver fruto, Senhor, através da palavra, que o Senhor venha nos moldar, nos quebrar e nos ensinar a cada dia, Senhor. Obrigada por esse culto, pela união, que é o Senhor que faz, ó Pai amado, é o Senhor que traz a união a cada dia, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Abençoa, Senhor, esse final de semana, todos que estão aqui, aqueles que não puderem entrar. Venha dar um final de semana abençoado, cheio da tua presença, que nunca falte, Pai, o teu alimento nas nossas mesas, que é a palavra, Pai. Muito obrigada. Usa essa irmã, Senhor. Fala conosco. Abençoe a vida dela, cobre ela com o teu poder, que nenhuma retaliação venha chegar sobre a vida dela, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor vai fazer ainda nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Irmã Laura, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério. Amém? Pastora Genesi com a palavra nessa manhã. Graça e paz a todos, estamos felizes porque é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para nós testemunhar de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ele é bom o tempo todo e nós glorificamos ao Senhor porque Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro, entregando a sua vida em nosso lugar, e um dia alguém nos falou desse grande amor e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Nesta manhã eu tenho um tema que o Senhor colocou no meu coração, que o tema é nossas escolhas. Nós, todos os dias, temos a oportunidade de escolhas. Escolher como nós vamos viver o nosso dia, nossa semana, o mês, quando a gente faz os nossos planos, os nossos propósitos, né? Tudo é escolha. E que nós venhamos pedir ao Senhor sabedoria para realmente termos e fazermos escolhas certas. Então, nesse tema, nossas escolhas, eu estava lendo hoje pela manhã, no devocional, eu achei muito importante a palavra, né? A palavra, o tema de profundidade. Existem pessoas que, quando vão à praia, escolhem entrar, né? Entrar na água, mas ficam, né? Só onde dá pé. E aí o autor aqui vai colocando como tem pessoas que vão um pouco mais, e vão um pouco mais, e outros vão até conseguir nadar, dá até alguns mergulhos. Assim é nossas escolhas. No mar, nós sabemos que existem lugares no mar tão profundo, de 11 mil, aqui diz, né? Profundidade dos 11 mil metros de profundidade, né? Isso é lá no Pacífico. Aí nós, trazendo isso para a nossa vida espiritual, qual é a profundidade da nossa vida espiritual? Nós conseguimos medir o mar, nós conseguimos medir tantas coisas físicas, mas para medir a vida espiritual de uma pessoa, a medida que nós usamos é o tempo que ela passa ouvindo a palavra, lendo a palavra, orando, ouvindo louvores. O tempo que ela passa com Deus determina o grau de espiritualidade dela. E nós sabemos que vivemos num mundo
Ontem ainda eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, nossa, já estamos no mês de junho, metade do ano. Parece que foi ontem que começou, né? O janeiro de 2025, e já estamos na metade do ano. E aí ela disse, mas a gente não consegue explicar porque é muita atividade. As atividades que nos levam segundo ela, né? Que nos leva a passar o tempo muito rápido. E nós sabemos, né, que nesse tema das escolhas, nós escolhemos esse momento. Você que está aqui presente nesse momento, você escolheu pegar o teu celular, o computador e entrar nessa live para receber de Deus a oração, já ouvimos o louvor, né? E estamos aqui nos alimentando, você está ouvindo, e aí você está pedindo a Deus, Espírito Santo, que essa palavra possa ficar no meu coração, né? Que essa palavra sirva de alimento, hoje é o maná de Deus, e o texto que o Senhor me deu para nós ficarmos com mais profundidade na vida espiritual, na palavra, foi Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47 diz, o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria em direção ao leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por debaixo do sul do templo e o sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou para fora do portão que dá para o leste. Um riacho saía do sul do portão. Com uma vara ele mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Olha só, em uma tradução diz côvados, né? Mas aqui já está traduzindo. Aliás, traduzido, 500 metros. Então, olha só, eu comecei a meditar, né, nesta palavra de Ezequiel, vamos lendo e comentando. Esse homem, nessa visão de Ezequiel, ele tirou ele do templo, saiu da porta do templo e levou até um rio que corria. E olha só a experiência que ele teve com Deus. Preste atenção nos detalhes da palavra, das nossas escolhas. Essa pessoa que estava medindo, ele mediu 500 metros e diz, sai do templo e venha, e Ezequiel foi. Quando chega no capítulo 3, diz, com a vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste, e me fez atravessar o riacho ali, e a água me deu, né, ficou aos tornozelos. Olha só, era uma água rasa, a água deu nos meus tornozelos. Versículo 4. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para atravessar, a não ser a nado. Olha que interessante essa palavra. Assim, quando nós conhecemos a palavra, nós começamos a mergulhar nessa palavra. E quem sabe a água vai até os nossos tornozelos. E nós meditamos mais, e nós vamos nos aprofundando mais, e vai até os nossos joelhos. E de repente, ele mediu mais 500 metros e a água foi até a cintura. E de repente, o rio, aquela água era tão profunda que não poderia ser atravessado, né, andando, a não ser a nado. Queridos, nesta manhã, a palavra de Deus sobre nesse tema de escolha, eu te digo, escolha nadar.
escolha andar e andar nessas profundezas, né? Hoje, aqui nós temos esse exemplo deste rio. Nós sabemos que isso aqui é uma profecia, né? Estudando um pouquinho mais, a gente vê que esse rio corria para o Mar Morto. E há essa profecia desse rio trazer vida. E isso já está acontecendo no Mar Morto, em alguns lugares. Né? Quem quiser pesquisar, pode pesquisar depois e ver que a profecia está se cumprindo. E eu quero nesta palavra aqui, sobre as nossas escolhas, é o que eu falei, escolha nadar, escolha se aprofundar nas coisas de Deus, escolha contar o que Deus tem feito, sempre eu bato nessa tecla, conta o que Deus já fez na tua vida, conta o que Deus está fazendo na tua vida. E quando nós realmente nos colocamos na presença de Deus para fazermos a nossa meditação pela manhã, para nós consagrar o nosso dia, temos as nossas atividades, cada um já tem a sua atividade, o que vai fazer, mas que antes dessas atividades que temos que fazer, que nós venhamos escolher na nossa mente, consagrar a nossa vida ao Senhor. Consagrando como? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando. A vida espiritual é de duas asas, né? Como a gente fala. Uma asa é a oração e a outra é a leitura da palavra. E nós vamos nadando, e nós vamos nos aprofundando no conhecimento. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quando nós decidimos a consagrar nossa vida para Deus, buscar mais a Deus, a misericórdia do Senhor nos alcança. E as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falei no início, né, que nós fomos escolhidos, o Senhor nos escolheu. Aleluia! Alguém escolheu a Ana Paula para estar dirigindo, né, esse devocional nesta manhã. Alguém escolheu outra irmã para cantar. A irmã pastora Amália, ela vai fazendo essas escolhas de quem vai participar. E glória a Deus por isso. É um pouquinho de cada um que nós vamos crescendo. É esse conjunto, uns estão orando, outros cantando, outros falando da palavra. E nós vamos absorvendo isso aí para termos um dia mais leve, um dia de paz, um dia de produtividade. Às vezes a gente trabalha tanto, chega no final do dia não rendeu. Mas às vezes você faz tão pouquinho e rendeu tanto. A Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que nós venhamos ter essa sabedoria de Deus para buscar o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Aleluia! Que nós venhamos ser esses filhos de Deus, que não tenha medo de tomar a decisão de ir mais fundo. Teu louvor diz, eu quero ir mais fundo, eu quero nadar no rio, neste rio. Tem o hino da Ana Paula que diz, onde esse rio passar, tudo ele vai transformar. Queridos, naquilo que nós focamos, nós vamos crescer. Nós vamos prosperar. Nós vamos ter que contar quando nós focamos em algo. Nosso foco conta muito. E nesta manhã eu gostaria de comentar com os irmãos aqui que estão nessa live, os que ainda vão assistir. Eu glorifico muito a Deus, porque quando com 11 anos o pai me deu um violão.
aliás, 13 anos, eu ganhei um violão. E eu não tinha professor naquela época. 1970, 72, 73, 75, foi nesse tempo que eu comecei a aprender a tocar. Eu ia na igreja, eu olhava como os irmãos faziam os acordes, e eu chegava em casa e fazia aqueles acordes. Eu não sabia o nome, e assim eu fui tocando. E olha o incentivo, preste atenção nisso, o incentivo do meu pai e da minha mãe. Aí, quando eu estava tocando, meu pai parava e ficava olhando quando eu solava aquele hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar na tua criação. O hino, então, minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então, minha canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Queridos, olha o que ficou no nosso coração. Depois eu fiz curso, aprendi, agora dei aula há muito tempo, né? Ainda tenho alguns alunos, estou agora formando um curso online de violão. Aí eu foco, é o meu testemunho de não ter um professor para ensinar. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos tantas ferramentas que nos ajudam. Hoje a facilidade é tão grande. Mas essa facilidade que nós temos que pensar, é as nossas escolhas. Eu posso escolher aprender um instrumento, eu posso escolher fazer teologia, aprender a palavra, tantas escolhas que eu posso fazer. E eu posso escolher não fazer nada disso. Mas nós sabemos, queridos, que um dia Deus vai pedir conta. A Bíblia diz que aquele que muito foi dado, muito será cobrado ou exigido. Se você tem um dom de cantar, de tocar, o dom de pregar a palavra, não esconda esse dom. Nós ouvimos ontem sobre a parábola, né, dos talentos, né, que um ganhou talento, multiplicou, o outro enterrou. Um dia vem a cobrança. O que tu fez do dom que eu te dei? Queridos, nós temos que nos aprofundar na palavra e vamos falar da palavra, vamos contar o que Deus tem feito. Eu poderia falar tanta coisa, eu estou no Rio Grande do Sul agora, né? Tantas coisas que a gente viveu nessa tragédia que houve, dessa enchente. Aí eu poderia contar tantas coisas. Aí a gente vê agora esse ataque dessas bonecas reborn, né? Aí tantas pessoas doentes. E, queridos, isso aí sempre vai ter. Sempre vai ter tragédia, sempre vai ter esses males. Agora, onde é que está o nosso foco? Eu poderia usar todo o tempo para falar de tragédia, mas isso não edifica. E aquilo que não edifica, nós não devemos falar. Devemos orar, sim. Orar pelas pessoas que estão longe de Deus, estão perdendo a fé. Orar por aqueles que pararam na caminhada da fé, que são muitas pessoas. Mas eu creio, eu estou numa campanha de oração para que as pessoas que pararam voltem-se para Jesus. Nós estamos vivendo os tempos do cumprimento da palavra de Deus e tudo nos mostra que Jesus breve voltará. Muito breve ele vem pedir contas. Hoje Jesus é o nosso advogado. Um dia ele vem como juiz. Eu conto aquela ilustração daquele pai que tinha 2 filhos. Os 2 iam para a escola. Um estudava muito e o outro não era muito de estudar.
e não estudava, e começou a faltar aula, e de repente não passou, e parou os estudos e pegou um caminho errado. E o que estudou, foi para a faculdade e se tornou advogado. E o pai dizia: meu filho, tu é advogado, o teu filho, o teu irmão aprontou, por favor, defende ele. Ele ia lá e defendia. Ia lá e defendia o irmão dele. E aí um dia o pai disse: meu filho, defende teu irmão. Ele diz: pai, hoje eu não posso mais. Por quê? Ele é teu irmão. Pai, hoje eu sou juiz. Eu não posso mais defender meu irmão. Então, um dia, Jesus vem como juiz. E nós temos consciência disso, que é a palavra de Deus que nos diz. Aonde ele vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. Aonde ele não vai ter desculpa, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus, e nesse momento não vai ter desculpa. O meu pai, a minha mãe, meu irmão, o vizinho, não tem desculpa, é tu e Deus, é eu e Deus. Deus vai cobrar de mim o meu tempo, as minhas escolhas. Será que eu estou fazendo, como diz Ezequiel 47, será que eu estou indo com a água até o tornozelo, até o joelho, até a cintura, ou estou nadando nas coisas de Deus? Eu tenho prazer em ler a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Queridos, mesmo que eu estou fazendo as minhas atividades, lavando a louça, lavando roupa, dirigindo, a minha mente é o campo de batalha. Ninguém pode tirar. Se alguém roubar a minha Bíblia, roubaram a minha Bíblia, perdi a minha Bíblia, mas se ela está na minha mente, ninguém rouba. Ninguém pode tirar o que você aprendeu. E a palavra de Deus diz em Apocalipse: bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam as profecias desse livro. Vamos guardar, queridos, vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. E a nossa boca vai falar do que o coração está cheio. Vamos ser cheios de Deus. Acontece tantas coisas que nos tenta tirar o foco das coisas de Deus. Você pega o celular na mão, hoje nós estou usando essa ferramenta, que é o celular, para transmitir a palavra de Deus. Nós usamos o celular para ouvir um hino, para ouvir uma pregação, tanta coisa boa, mas a tentação é muito grande de ficar lá, olhando uma coisa que não edifica, outra que não edifica, e outra, e quando tu vai ver, passou-se meia hora, 1 hora. Esse é o alvo do inimigo, roubar o nosso tempo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Nós só teremos uma vida abundante quando nós realmente tomarmos a decisão, né? Fazer essa escolha de todos os dias buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas eu vou fazer durante o dia, mas esse momento é o meu momento com Deus, de ligar o meu pensamento a Deus e dizer: Jesus, enche-me de ti. Eu tenho escutado uma música há muito tempo: me humilharei na presença do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Quando nós humilhamos na presença de Deus. Ontem no culto, eu fui no culto ontem à noite e uma irmã pregou aquele texto, Jesus na casa de Simão. Jesus chega e entra na casa de Simão. Simão não fez nada para as honrarias que um visitante precisava. Mas ali entrou uma mulher pecadora, e ela chorou, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. E a gente ouviu naquela mensagem, ela não disse uma palavra. Jesus falou por ela: só te humilha na presença do Senhor, que eu venha me humilhar na presença do Senhor. Ele vai falar por mim. Ele falou tudo falou por aquela mulher. E além de falar por ela, ele disse: os teus pecados estão perdoados.
Aleluia! Os teus pecados estão perdoados. Ela teve uma escolha. Ela ficou sabendo que Jesus estaria ali. Às vezes nós sabemos que tem culto, nós sabemos que vai ter uma campanha, nós sabemos, mas a gente tem outras prioridades. Nós devemos priorizar as coisas de Deus. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Amém? Que Deus venha abençoar ricamente a tua vida nesse dia. Nesse presente de Deus, que é essa live. Esse presente de Deus, que é um novo dia. E o presente de Deus, que foi Jesus Cristo, que assumiu, né, dar a sua vida por nós. E temos outro presente que nós, muitas vezes, não nos damos conta, que é a companhia do Espírito Santo. Todos os dias, Jesus falou que ele ia subir para o céu e ele não nos deixaria órfãos, mas mandou o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. E é esse Espírito Santo que está falando no teu coração. E esse é o Espírito Santo que coloca a palavra na minha boca. Aleluia! Nós somos o canal de Deus. Deixa Deus te usar. Quem sabe você vai se encontrar com alguém hoje que você nunca viu. Quem sabe? Fala de Jesus para ele. Fala que Jesus ama ele. Talvez é a única vez que a gente vê uma pessoa. O que passou ontem passou. O amanhã pertence a Deus. Hoje é o presente de Deus. Aleluia! Eu tenho uns minutinhos ainda aqui. Eu gostaria de que você, nesse momento de reflexão, esse louvor, faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me chegar, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me viver nos teus rios, Senhor. Te lança, né? Vai nadando, te aprofunda nessa palavra. E que Deus abençoe ricamente a tua vida. Que Deus abençoe e te use com muita unção. Aleluia! Quando você diz Jesus te ama, na unção do Espírito Santo, faz uma grande diferença na pessoa que está ouvindo. Deus te abençoe com essas palavras, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, palavra abençoadora para as nossas vidas, né? E o Senhor, ele tem falado realmente, pastora Genesi, ao meu coração, muito nos últimos tempos sobre essa profundidade, sobre essa busca, né? Nada está tão bom que não possa ser melhorado, então que nós possamos nos doar cada vez mais perante a presença do Senhor. Amém? Pastora Genesi, que o Senhor continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, te usando Amém. como esse instrumento poderoso nessa terra. Amém? Amém. Missionária Eliana, se estiver por aí, pode estar fazendo para a gente aí a oração final, e na sequência a pastora Genesi pode estar dando a bênção apostólica. Amém? Amém. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Que palavra, né? Palavra e o louvor no final faz-me chegar. Eita glória, oh aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, venho te agradecer, Pai. Já amanheci te agradecendo por mais um dia na tua presença, mas eu venho te agradecer por este maná, por esta palavra, Senhor, quentinha do céu, Pai, para os nossos corações, Pai. Eu peguei a minha parte, Papai amado e querido. Que o Senhor venha abençoar todos que ouviram, Senhor, e que guardem na tábua do coração, todos que vão ouvir no YouTube. Ah, Senhor Jesus, e todos, meu Pai eterno, que estão aqui.
Deus, eu te peço que o Senhor guarde a casa da Ana Paula, que estava aqui na frente, guarde o esposo dela, a família, a mãe, o pai, todos, Senhor. Guarda todos, a pastora Malha, Senhor. Guarda ela, a casa dela, Senhor Jesus, o esposo. Senhor, eu também te apresento, Senhor, a presente de Deus, Pai. Que o Senhor venha guardar, proteger e abençoar cada dia mais, Senhor, todos que ali estão, da letra A à letra Z. Também o Jean, Pai, a mãe, o pai, a esposa, o filho, o irmão, todos, Senhor, que faz parte, porque somos uma família presente de Deus. E que cada um que esteja vindo, meu Pai, que fique, Senhor, venha para ficar, Pai. Abençoa aqueles que têm loja, aqueles que têm plano de ter loja, Senhor, que o Senhor já providencie do teto ao piso, as paredes, tudo, Senhor. Tudo no teu nome. Abençoa a pastora Genesi e trouxe essa palavra maravilhosa, Pai, para os nossos corações. Toma em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, o nosso dia, o nosso final de semana, meu Pai, porque como foi dito, ontem já passou, hoje é novo dia, Pai. Entra nas causas, Senhor, das tuas servas, dos teus servos, entra na saúde, Senhor, entra no ministério, Pai, porque estão enfraquecendo, Pai, mas Tu é a nossa fortaleza, e eu creio, Pai amado e querido, que aqueles que estão firmes na rocha, que está firme em Ti, Senhor, Tu nunca vai abandonar, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, todos, neste dia e para sempre, porque Tu é o Deus de ontem, de hoje, e será o Deus da eternidade. E assim, Pai, eu te agradeço por tudo, pela minha família, pela minha saúde, pela minha vida, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Coisas boas e coisas apertadas. Não que eu diga que é mal, mas coisas apertadas. Mas eu creio que contigo somos mais que vencedor. Em nome de Jesus. E assim eu já te agradeço. Essa rica oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Mais um Amém. glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Deus seja louvado. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhora Eliana, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Agradeço a participação de todos, que o Senhor venha continuar abençoando, fortalecendo dia após dia. E amanhã estejamos aqui novamente, né, aqueles que podem, para estarmos mergulhando ainda mais, né, pastora Genesi, em águas profundas aí, na presença do Senhor. Amém? Jesus ama vocês e eu também. Então fiquem com Ele, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Cheio Amém. Glória no a Deus. coração de Deus abençoe. vocês.